Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Vamos estudar hoje sobre o que está em 2 Samuel 18, e aí eu vou ler o último versículo de 2 Samuel 18 e vou ler os primeiros de 2 Samuel 19 para a gente ver qual é a mensagem, o que Deus quer passar com o exemplo de Davi naquela situação. Vamos lá? Eu vou ler na nova versão transformadora, 2 Samuel 18, verso 33. O rei ficou muito abalado, foi para o quarto que ficava sobre o portão da cidade e começou a chorar. Andando de um lado para o outro, clamava, dizendo: "Ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu tivesse morrido em seu lugar." Logo chegou a Joabe a notícia de que o rei chorava e lamentava a morte de Absalão. Quando o povo soube da grande tristeza do rei pela morte de seu filho, a alegria da vitória daquele dia se transformou em profundo pesar. Os soldados entraram na cidade sem chamar a atenção, como se estivessem envergonhados e houvessem fugido da batalha. O rei cobriu o rosto com as mãos e continuou a chorar: "Ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão." Então Joabe foi até o quarto do rei e disse: "Hoje salvamos sua vida e a vida de seus filhos e filhas e de esposas e de concubinas. No entanto, o Senhor age desse modo e nos faz sentir envergonhados. Parece amar os que o odeiam e odiar os que o amam. Hoje deixou claro que todos os seus comandantes e soldados não significam nada para o Senhor. Pelo visto, se Absalão tivesse sobrevivido e todos nós tivéssemos morrido, o Senhor estaria satisfeito. Agora saia e vá parabenizar seus soldados, pois juro pelo Senhor que se o rei não for, nenhum só deles permanecerá aqui esta noite. Isso seria pior que todo o mal que já lhe aconteceu na vida." Essa história retrata a guerra entre Absalão e Davi. Absalão, filho de Davi, que acabou se tornando inimigo de Davi e querendo ocupar o trono do próprio pai. E Davi, que muito por culpa sua também, por sua própria responsabilidade, deixou que isso acontecesse. Porque em situações como a da irmã de Absalão, que foi violentada pelo seu próprio irmão, e Absalão queria que o rei fizesse a justiça, que Davi fizesse justiça, Davi se omitiu até que Absalão se vingou do que tinha acontecido, e ali essa inimizade foi crescendo até chegar a esse ponto de Absalão querer o trono do próprio pai. Essa é a situação que está relatada aqui. Inicia-se a guerra, Absalão é morto na guerra pelo exército de Davi, Davi consegue se manter no trono, o exército de Davi vem alegre pela vitória, e aí a grande preocupação de Davi é: meu filho está vivo ou está morto? Descobre que Absalão foi morto na guerra, e Davi começa a chorar, a se entristecer, a entrar em luto, e é incapaz de agradecer o exército que deu a própria vida para que Davi continuasse no trono. Vem Joabe, comandante do exército de Davi, e dá uma bela de uma chamada nele e diz assim: agora vai lá para fora e vai agradecer, vai lá para fora parabenizar o seu exército. Se você não fizer isso, ninguém vai estar do seu lado, ninguém mais vai estar com você. Felizmente Davi aceita ouvir Joabe, vai para fora e começa a agradecer o exército por ter vencido aquela guerra. Esse ensinamento nos mostra o seguinte: muitas vezes nós temos uma situação de dor, uma mágoa muito grande, um sofrimento muito grande, e só olhamos para esse sofrimento. Parece que a vida não tem mais sentido nenhum à nossa volta. O único sentido é aquele sofrimento. E aí começa a ter um monte de gente à nossa volta querendo nos trazer alegria, querendo fazer com que a nossa dor seja amenizada, com que o nosso sofrimento seja evitado. E nós começamos a afastar essas pessoas. As pessoas querem nos visitar para nos dar uma palavra de conforto. Não quero visita. Ou quando vem visitar, só fala da dor, só fala do sofrimento. Você pergunta para a pessoa assim: tudo bem? Não está nada bem.
minha vida está um horror. Pô, mas está tudo bem. Aí volta outro dia, mas vamos conversar. Minha vida está um horror. Aí você fala qualquer exemplo, qualquer coisa que você fala para essa pessoa pega essa coisa e joga naquele sofrimento dela. E justifica o sofrimento dela com aquilo que você está falando. É o tempo inteiro. Até que você cansa, até que as pessoas que estão à sua volta cansam e começam a se afastar. Aí o seu sofrimento ainda aumenta, porque você diz assim, agora eu estou sozinha no mundo, agora eu estou sozinho no mundo. Agora o que eu faço agora? Será que não é porque você começou a afastar as pessoas? Será que não é porque você só olhou para o sofrimento? Eu não estou dizendo que seu sofrimento é pouco. Não, pelo contrário, deve ser um sofrimento enorme. Deve ser uma dor muito grande. Imagina a dor de Davi naquela situação. Imagina a dor de Davi perdendo um filho, e um filho em que ele acabou não conseguindo se reconciliar antes da morte com esse filho. Imagina a dor que ele estava sentindo. Justifica o luto que ele estava passando. Mas a vida não pode ser só isso. A vida vai além. E graças a Deus que a vida não é só isso. E graças a Deus que a vida não é só a dor, não é só o sofrimento que nós passamos. Graças a Deus por isso. Então, apesar da dor, apesar do sofrimento, aprenda a olhar ao seu redor. Tinha um exército inteiro que foi para a guerra, disposto a morrer pelo rei Davi. Esse exército volta e diz assim, nós vencemos. Ele vai para o quarto. Como que o Joabe diz isso? Aqui mesmo, Joabe diz isso. Melhor era Absalão estar vivo e todos nós mortos. Aí Davi cai em si e vai fazer o que ele tinha que fazer. A dor dele pela perda do filho continuou. A sua dor vai continuar. O seu sofrimento pode ser que continue, mas ele pode ser amenizado quando você começa a olhar ao redor e ver que tem um monte de gente disposta a dar as mãos a você e andar junto com você. Mas essas pessoas, uma hora, elas não vão mais aguentar ir e tentar dar a mão a você e você afastar, e tentar dar a mão a você e você afastar, e tentar dar a mão a você e você afastar. Uma hora ela não vai mais dar a mão. Uma hora ela não vai mais querer estar perto. Uma hora ela não vai mais aguentar estar lá. Aí é que a dor vai ser muito maior. Imagina a dor de Davi se ele não fosse lá agradecer o exército dele, porque ele ia perder Absalão, e Joabe estava deixando bem claro, ele ia perder o trono também, ia perder a família inteira também, porque aquele exército que o defendeu se tornaria inimigo dele. Tome cuidado com isso. Nós sofremos, nós temos dores, nós passamos momentos difíceis, mas não podemos só olhar para aquilo ali. Nós precisamos ir além. Nós precisamos olhar ao nosso redor. Precisamos agradecer as pessoas que nos querem trazer alguma alegria, apesar de todo o sofrimento que nós estamos passando. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos mostrar com os nossos gestos, com a nossa fala. Aqui na história, não se fala nem que Davi foi lá falar, mas o simples gesto dele sair do quarto e ficar diante do povo foi suficiente para o povo entender. Então agora ele está agradecendo o que nós fizemos. Foi suficiente para isso. Então, com os seus gestos, com a sua fala, com a sua resposta às pessoas que estão à sua volta e querem o seu bem, isso só fará com que mais pessoas venham para perto de você. Isso só fará com que você seja mais agradecido à vida, apesar das circunstâncias que nós passamos. Tá? Espero que você reflita sobre isso, que a gente reflita sempre sobre isso. O sofrimento, ele é capaz de nos fazer só olhar para ele. Quanto maior o sofrimento, mais a gente olha para ele, mais focado a gente fica nele. Mas a gente não pode estar só focado nele. A gente precisa também olhar ao nosso redor e ver quantas pessoas podem estar dispostas e estão dispostas a amenizar essa sua dor, a arranjar alguma solução para os seus problemas. E muitas vezes nós simplesmente nos afastamos dessas pessoas, nós simplesmente fechamos os olhos para essas pessoas. E a nossa dor só vai aumentar, como aumentaria com Davi se ele não tivesse mudado. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, eu peço a Deus que o Senhor nos mostre ao nosso redor, nos mostre as pessoas que tentam nos ajudar, pessoas que estão
ao nosso lado, que muitas vezes nós acabamos nos afastando delas por uma dor, por um sofrimento que nós estejamos passando. Peço também, Senhor, que o Senhor amenize a nossa dor, que o Senhor conforte o nosso coração, console a nossa vida nos momentos difíceis que nós passamos, ó Pai. Nesse período que nós estamos vivendo aqui no Brasil, no mundo como um todo, e cada vez mais pessoas mais próximas têm sofrido com essa doença tão terrível nas nossas vidas, mas que o Senhor seja capaz de confortar os nossos corações, seja capaz de mostrar as soluções para os problemas e não permitir que nós só foquemos no problema, na nossa dor, no nosso sofrimento, porque certamente fará com que essa dor, esse sofrimento cresça ao invés de diminuir. Que o Senhor mostre para nós tantas e tantas maravilhas que tem feito à nossa volta, para que nós possamos amenizar a nossa dor, Pai. Peço que o Senhor nos dê um ótimo dia, nos dê uma ótima continuidade de semana e que o Senhor continue nos guardando, nos fortalecendo, nos alegrando, apesar das circunstâncias vividas, ó Pai. É o que eu lhe peço e lhe agradeço por tudo. No santo nome de Jesus. Amém.